E se o transtorno por uso de substâncias não fosse uma questão de força de vontade, mas sim uma reprogramação do cérebro? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos explorar como o mesmo mecanismo que, olha só, consolida o vício, também é a chave para a recuperação. Ok, para a gente entender isso tudo, a gente precisa falar de um conceito fundamental: a neuroplasticidade. Pensa assim, é o superpoder do cérebro. É o que permite que a gente aprenda um idioma novo ou se recupere de uma lesão. Essa capacidade de se adaptar, de mudar, é o coração da nossa conversa de hoje. Mas e aí que está a grande questão? O que acontece quando esse poder incrível é, de certa forma, usado contra o próprio cérebro? Pois é, a neuroplasticidade é como uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que ela constrói hábitos bons, ela também pode fortalecer caminhos que levam a comportamentos compulsivos, reconfigurando o cérebro para priorizar uma substância acima de todo o resto. Bom, para a gente entender bem essa dinâmica, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a capacidade de mudança do cérebro. Depois, como o vício reconfigura tudo. Aí a parte boa, como usar plasticidade para recuperação. A gente vai dar uma olhada também num novo conjunto de ferramentas para o tratamento e, por fim, o que o futuro da medicina da dependência nos reserva. E olha só, tudo que a gente vai conversar aqui não é achismo. A base para essa análise é uma revisão sistemática de 57 estudos científicos, e todos bem rigorosos, viu? Publicados entre 2020 e 2025. Ou seja, a gente está falando da ciência mais recente sobre o assunto. Esse gráfico aqui mostra bem o nível de detalhe do trabalho. Os pesquisadores começaram com mais de 2.300 artigos, é muita coisa, e foram filtrando etapa por etapa até chegar naqueles 57 estudos que eram realmente os mais relevantes e com a maior qualidade. Isso dá uma segurança de que as conclusões que a gente vai ver são baseadas em evidências muito, muito sólidas. Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro gume da espada. Entender como é que esse mecanismo incrível de aprendizado do cérebro pode ser, na prática, sequestrado pelo transtorno de uso de substâncias. Para entender essa história, a gente precisa conhecer três personagens principais no cérebro. Primeiro, o córtex pré-frontal, que é tipo o CEO, o chefão que toma as decisões. Depois, o núcleo accumbens. Pensa nele como o centro da motivação, que nos impulsiona a buscar recompensas. E por último, a amígdala, que é o nosso sistema de alarme para as emoções e memórias. O que acontece é que o uso crônico de substâncias bagunça completamente a comunicação entre esses três. E aqui está o ponto mais importante. O transtorno por uso de substâncias é, na verdade, um distúrbio do que a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa. Não é que o cérebro está quebrado ou danificado. Pelo contrário, ele se remodela de forma ativa para priorizar tudo que tem a ver com a droga, passando por cima de decisões mais adaptativas, digamos assim. Essa citação da pesquisa original resume isso perfeitamente. O cérebro afetado pelo TULS não está meramente danificado, mas é ativo e sistematicamente reorganizado através de uma poderosa plasticidade dependente da experiência. Ou seja, o cérebro está aprendendo com a experiência, como sempre faz. Só que essa experiência é tão intensa que muda as prioridades dele de um jeito fundamental. E essa reorganização toda geralmente leva a um fenômeno chamado hipofrontalidade. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. É como se o nosso CEO, o córtex pré-frontal, ficasse mais fraco, perdesse o comando. E o que acontece quando o chefe está fraco? Fica muito mais difícil controlar os impulsos e regular o próprio comportamento. Tudo bem, até agora a gente viu o lado sombrio da história. Mas agora vamos virar a página e olhar para o lado da esperança. Porque o mesmo mecanismo que cria o problema também guarda a solução. É aqui que entra o segundo gume da espada. Olha que interessante essa comparação direta. De um lado, a gente tem a plasticidade mal adaptativa, que é o problema. Ela reforça os hábitos de busca pela droga, enfraquece o nosso CEO e fortalece as memórias ruins. Mas, do outro lado, a gente tem a plasticidade adaptativa, que é a solução. Ela ajuda a criar hábitos novos e saudáveis, restaura o poder de decisão e promove flexibilidade mental. É o cérebro aprendendo a se curar. E essa é talvez a mensagem mais poderosa de toda essa pesquisa. Os mesmos mecanismos que consolidam o vício são a base biológica para a recuperação. O fato do cérebro ser tão plástico, tão moldável, é exatamente o que torna a recuperação possível. Não é voltar ao que era antes, é construir algo novo. Ok, se a gente entende isso, a pergunta é: como podemos ajudar o cérebro a se reconstruir?
É aí que entra um novo conjunto de ferramentas para tratamento, todas focadas em uma coisa: estimular ativamente essa neuroplasticidade positiva. A pesquisa aponta para 4 grandes frentes de tratamento. A primeira é a neuromodulação, que estimula diretamente os circuitos cerebrais. A segunda são os psicoplastógenos, pensa neles como um adubo para o cérebro, ajudando a criar novas conexões. A terceira frente é a epigenética e anti-inflamatória, que mexe com os interruptores moleculares das células. E, por fim, as terapias psicológicas, que usam a própria memória para remodelar o cérebro. Dando uma olhada mais de perto na neuromodulação, a gente tem, por exemplo, a MTR, ou estimulação magnética transcraniana repetitiva. Ela usa campos magnéticos para dar um reset na atividade do córtex pré-frontal e ajudar a restaurar o controle. Já a estimulação cerebral profunda, ou ESP, é mais invasiva, mas a ideia é modular circuitos mais profundos do cérebro para diminuir aquela motivação patológica, aquele desejo incontrolável. Agora, um campo que está crescendo muito e é fascinante é o dos psicoplastógenos. Que nome, hein? Mas são compostos como LSD, psilocina e até alguns que não são alucinógenos que conseguem promover um crescimento rápido e forte de novas sinapses. É como se eles abrissem uma janela de oportunidade, acelerando a capacidade do cérebro de se reorganizar, o que é um prato cheio para a terapia. Essa tabela dá um bom resumo de como tudo se encaixa. A MTR, por exemplo, tem como alvo o córtex pré-frontal, para melhorar o controle inibitório. Já os psicoplastógenos miram em receptores específicos que estimulam o crescimento de novas conexões. E uma terapia como o EMDR foca nos circuitos de memória da amígdala e do hipocampo para reprocessar as memórias ligadas à droga e diminuir o desejo. Beleza, mas e o futuro? Para onde tudo isso aponta? Vamos terminar olhando para os próximos passos, tanto para os desafios que ainda existem, quanto para a esperança que essa nova ciência traz. Claro, é preciso manter os pés no chão. A ciência ainda tem algumas lacunas. Os estudos, às vezes, usam métodos diferentes, o que complica comparar os resultados. Ainda falta ter dados de mais longo prazo para ver se os benefícios se mantêm. E ainda precisamos pesquisar mais para entender como tudo isso se aplica a diferentes pessoas. Por exemplo, as diferenças relacionadas ao sexo. O caminho mais promissor, ao que tudo indica, não é uma bala de prata, uma solução única. A grande aposta está em combinar estratégias. Imagina só, um tratamento que começa com neuromodulação para fortalecer o CO do cérebro e depois usa uma terapia com psicoplastógenos para ajudar a reprocessar memórias e criar novos caminhos. A ideia é ter um tratamento personalizado, baseado na neurobiologia de cada um. E essa última citação resume tudo de forma brilhante. A recuperação no cérebro afetado pelo TUS não é um retorno passivo à homeostase pré-uso, mas sim um processo ativo e dinâmico de reorganização neurobiológica. Em outras palavras, recuperação não é esperar as coisas voltarem ao normal. É um processo ativo de reconstrução, de usar essa capacidade incrível do cérebro para se curar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A recuperação não é só parar um comportamento. É, na verdade, reconstruir ativamente um cérebro. Se a gente pode fazer isso no contexto do uso de substâncias, o que será que isso significa para o futuro do tratamento de outras condições de saúde mental? Fica aí a pergunta.